Olá pessoal, aqui quem fala é Alisson Azevedo. Esse screencast aqui vai ser sobre deploy de aplicações em Django, tá? Eu vou mostrar de maneira bem rápida, bem prática mesmo, como configurar, como você fazer um deploy de uma aplicação em Django, tá? Usando o Nginx como servidor HTTP e o Geonicorn como um servidor, né? Um servidor para a própria aplicação em Django, tá? Geralmente a configuração mais utilizada era do Apache, né? Você tem um servidor HTTP o Apache com o mod WSGI, né? Ou mod WSGI, né? Ultimamente o Geonicorn ele vem conquistando muitos adeptos, né? Em deploy de aplicações em Django. Eu considero a melhor alternativa mesmo. O Nginx é um servidor HTTP muito bom mesmo. Ele vem crescendo em termos de aceitação e de adoção, tá? E eu creio atualmente, né, o melhor tipo, é a melhor configuração para você fazer um deploy de uma aplicação em Django, tá? Você tem um Nginx na frente, como servidor HTTP, ele recebe as requisições, ele trata de responder aquilo que é arquivo estático, upload ou qualquer outro tipo de arquivo estático, e a parte dinâmica, né, do site, ele passa para o Geonicorn que vai responder por isso aí, tá? Então eu tenho aqui, na verdade eu estou usando aqui um VirtualBox, tá? Eu estou com uma máquina virtual aqui com Ubuntu 12.04, a versão LTS, né, que veio depois, a versão LTS depois da 10.04, tá? Uma versão muito utilizada em servidores, tá? Eu gosto bastante de utilizar o Ubuntu Server, né? A diferença do Ubuntu Server para o Ubuntu Desktop é só a seleção de pacotes e acredito que o kernel. Mas fora isso, são os mesmos pacotes, né? Então o que eu instalar aqui, você instalar no Ubuntu Server é a mesma coisa, tá? E o princípio é o mesmo, tá? Bom, para começar, tem uma série de pacotes que eu recomendo você instalar, tá? Aqui tem a instalação Ubuntu 12.04, fiz a atualização de pacotes, já instalei a maioria dos pacotes já, mas só para relembrar e mostrar para vocês, é importante que vocês instalem o Build Essential, tá? Build Essential, tá? Esse pacote, ele na verdade é um metapacote, né? Ele vai instalar toda a parte de compiladores, tá? Compilador C e C++. É importante você ter esses compiladores porque algumas bibliotecas em Python elas são escritas parte delas em C. Então, se você não tem essa biblioteca, se você não tem os compiladores, você vai ter erro lá na instalação dessas bibliotecas, né? Bom, aqui já está instalado, tá? Outra coisa, outros pacotes que eu recomendo você instalar é o próprio Python Dev, tá? Esse pacote, óbvio, né? São as bibliotecas para você compilar qualquer coisa no Python, tá? Recomendo também você instalar o Python VirtualEnv. O VirtualEnv, com o VirtualEnv a gente consegue criar ambientes separados, tá, de instalações em Python, então é algo bastante comum. Por exemplo, na minha máquina eu tenho um ambiente para Django 1.2, um ambiente para Django 1.3 e para Django 1.4. Então eu posso trabalhar na minha mesma máquina com vários ambientes, com várias versões diferentes de bibliotecas em Python, tá? Então o VirtualEnv é recomendadíssimo, é obrigatório você usar o VirtualEnv tanto na máquina de desenvolvimento quanto em servidor. Aí é que é mais fundamental ainda, tá? Eu recomendo também, eu não vou usar o MySQL, tá? Eu vou usar o SQLite mesmo, mas é interessante também você instalar, caso você vá usar o MySQL, o Python MySQL DB, tá? Ou o Python PsychoPG2, que é a biblioteca para o PostgreSQL. Se você for usar o SQLite, né, o SQLite, você pode, não precisa, porque a partir da versão 2.5 do Python ele já vem nativo no Python. Essa versão
é 2.7, eu acredito, do Ubuntu 12.04, então não tem necessidade, né, de você instalar. E por fim, uma biblioteca importantíssima, tá, é o Python Image, tá? Python Image, ou também conhecido como Python PIL, né? É conhecido como PIL, Python Image Library. Né? Essa biblioteca é importante, acho que todo mundo utiliza, né? O Python Image. Se você for usar o Image Field nos seus models lá do Django, você tem que ter essa biblioteca instalada, senão o aplicativo vai dar erro, tá? Então, biblioteca assim de uso geral, tá? É sempre bom você ter essas bibliotecas instaladas. Instalei aqui, já está tudo instalado. Não vou instalar o MySQL, mas, enfim, se vocês quiserem ver como é que instala, a grande dica é essa aqui, tá? help.ubuntu.com. Você vem aqui, bom, Ubuntu Server Guide, tem tudo aqui, tá? Então, basicamente, se quiser instalar, é só vir aqui em Databases, você tem o MySQL e o PostgreSQL. Bom, voltando. Então, para começo de história, isso é uma prática minha, tá? Funciona bem para mim, talvez funcione bem para vocês também. Eu crio um diretório chamado _deploy, tá? Eu crio um diretório chamado _deploy, que é onde eu faço o deploy das minhas aplicações. Nesse diretório eu crio outro diretório, né? Deploy sites e deploy virtual envs, tá? E também é uma boa prática também, nesse caso aqui, o _deploy ele tá para usuário root e grupo root, tá? É muito interessante que você crie um usuário, aqui eu já estou com o usuário Alisson, tá? Que você crie um usuário normal, tá? Sem ser superusuário, para você rodar suas aplicações de unicórnio, tá? Isso é algo óbvio, né? Não utilizar o superusuário, o root. Você tem uma coisa, um ambiente mais seguro, tá? Então eu vou fazer aqui eu vou passar a ser o dono, tá? Do _deploy. Eu vou colocar aqui, eu sou o dono e o grupo é o grupo root, tá? Aqui, ok. Então a primeira coisa que eu faço é criar um virtual env, tá? Eu vou criar aqui um virtual env. Primeiro eu vou ver as opções, tá? Eu vou criar um virtual env chamado virtual env MySite, tá? MySite é o nome do meu site, ok? Bom, aqui você tem duas opções, tá? Você tem a opção do Site Package. O que é que essa opção faz? Você não tem acesso a os pacotes globais, tá? Eu não recomendo, assim, isso aí vai de pessoa para pessoa. Particularmente, eu gosto alguns pacotes em Python, bibliotecas que são gerais mesmo, tipo Python Imaging, ou a biblioteca para MySQL, ou a biblioteca para PostgreSQL, ou até a biblioteca para o Memcached. Eu recomendo você instalar ela global, tá? E você você criar um virtual env com essa opção aqui, tá? Ou seja, eu quero que ele tenha acesso às bibliotecas globais, tá? Então a dica é o quê? Como global, biblioteca global, você só instala aquelas bibliotecas que todos os projetos usam, tá? Seria o quê? Seria, por exemplo, o Python Imaging, o Python MySQLDB, o Python PsychoPG2, entendeu? Ou até o Python Memcached, tá? Então, essas bibliotecas, praticamente todo projeto usa as mesmas bibliotecas, então eu acho que não faz muito sentido você instalar essas bibliotecas em cada ambiente que você vai criar, né? Então não faz muito sentido. Então eu particularmente gosto, né, de criar, né? Lembrando que você deve instalar como biblioteca global apenas o básico, tá? Não sai instalando tudo como global. E aí você consegue fazer isso aqui, tá? Você consegue ter bibliotecas globais que são utilizadas por todos os projetos
E em cada ambiente você instala aí a versão do Django que você quer e outros pacotes mais. Bom, vou criar aqui virtualenv mais site, tá? Criou. Eu vou ativar, tá? Aqui está ativado. Eu estou no ambiente mais site e vou instalar o Pinex, tá? Pip install Pinex, que é esse Pinex aqui, que eu vou utilizar isso aí para aplicação de demonstração, tá? Nada mais é do que um index, só o index mesmo, só para mostrar como é que funciona a coisa. Ok, Pinex instalado. Agora eu venho aqui para os sites, tá? E vou rodar o Pinex admin start setup project, tá? Setup project my site. Então o próprio Pinex ele inicia, ó, ele já cria um requirements, tá? Um diretório chamado requirements com um arquivo chamado base.txt e nesse arquivo aí você tem as dependências do projeto. Então ele começa baixando o Django, tá? Nesse caso, nessa última versão que eu estou usando do Pinex, é o Django 1.3.1, ele não usa o Django 1.4 ainda. Então ele vai baixar o Django, ele vai instalar também o Django Debug Toolbar, tá? O Django Static Files, ele vai instalar também. Django Compressor. Então sempre é uma boa prática, tá? Você cria seu sitezinho lá, seu projeto em Django. Na raiz do projeto, cria um arquivo requirements.txt e coloca nesse arquivo todas as dependências, tá? Então você vai lá, pip install-r requirements.txt e você instala tudo que o projeto precisa, tá? Então tá instalado aqui, ó. Foi instalado tudo isso aqui, tá? Como dependência. Eu vou entrar aqui no My Site, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar. Primeiro eu vou dar permissão de execução para o manager, tá? Para eu fazer isso aqui. Manager Py 5db, né? Criar as tabelas. Criar o superusuário. Ok. E aqui eu vou rodar o projeto, tá? Só para testar se está tudo ok. Localhost 8000. Ok, tá? Pinex rodando. Você tem um index aqui usando o Twitter Bootstrap. Você tem o Django Debug Toolbar automático, né? Rodando por padrão, tá? Então meu sitezinho aqui com o Pinex já está rodando, tá? Aqui você tem as requisições que foram feitas. Bom, feito isso, né? Já testado, ou seja, meu sistema já está funcionando, já está preparado, tá? Utilizando o SQLite mesmo, não estou utilizando o MySQL. Agora eu vou partir para a instalação do Nginx, tá? Então não tem mistério, update get install Nginx. Aqui já está instalado, tá? Já está instalado e já está na última versão. Bom, a parte do Nginx, a configuração fica toda aqui, tá? No headset Nginx. Basicamente o que você vai mexer nesse diretório aqui, tá? No sites available. Então você tem o sites available, você tem a configuração dos sites em si e você tem esse aqui, o sites enable, que são sites que estão rodando no momento. Então como é que funciona? Basicamente, olha só, sites available. Tá? Você tem a configuraçãozinha aqui default, tá? Que é essa configuração aqui, tá? Quando você roda o localhost, por exemplo, você tem aqui Welcome to Nginx. Então, essa é a configuração aqui, tá? Default. Certo? Então,
você tem a configuração aqui. Como é que você faz para ativar esse site? Você vem aqui no Sites Enabled, se você for ver, ó, você cria um link simbólico aqui, ó. Você tem um link simbólico para o Etc Nginx Sites Available Default. Então, basicamente, você cria a configuração aqui no Sites Available. Depois, quando você quiser ativar esse site, você vem e cria um link simbólico aqui nesse Sites Enable. Tá? Então, é bem simples o Nginx, não tem muito mistério, tá? De você colocar para funcionar. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no meu Sites Available, tá? Vou criar aqui sudo vim mais site, tá? Que vai ser a configuração do meu site. O GeoUnicorn, ele já te dá uma configuração de exemplo, tá? E eu vou usar essa configuração aqui para configurar. Deixa eu ver. Vou copiar aqui. Vou vir aqui e vou colar. Vamos lá. Bom, isso aqui não precisa, tá? Isso aqui eu posso apagar. Isso aqui eu posso apagar também. Ok. Vou apagar aqui. Então, as duas configurações necessárias são essas aqui, tá? Uma tabulação de 4. Tá? Você tem o upstream, tá? E você tem a configuração do servidor. Deixa eu só ajeitar aqui. Para ficar bonitinho. Então, essa parte aqui de eu vou até apagar, tá? E aqui vem para cá. Ok. Então a configuração é bem pequena, tá? Então, o upstream ele vai ser o seu proxy reverso, tá? Então, aqui, o que é que eu vou configurar aqui? Eu vou tirar essa parte aqui de socket, tá? Eu vou utilizar o TCP mesmo. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, a minha aplicação, ele vai rodar no 127.0.0.1, porta 9000, tá? E o timeout, né? Ou seja, ele tem que responder o tempo inteiro, tá? Então, o fail timeout é igual a 0, tá? Então, quer dizer, se ele parar de responder 1 segundo, já é para você dar lá o bad gateway e dizer que está com algum problema no back-end. Eu vou até mudar aqui, eu vou colocar aqui, mudar o nome, GeoUnicorn mais site, tá? Então aqui, você tem um server, tá? Então ele vai escutar na porta 80, tá? E o nome desse servidor ele vai responder por mysite.com. Então, se vier uma requisição mysite.com, ele responde, tá? E aqui você tem o root para os arquivos estáticos. Então aqui eu vou colocar deploy sites, tá? mysite, tá bom? E aqui é onde acontece a mágica, tá? Então, ó, aqui você tem o que? A raiz do site, tá? O root do site. Então, chegando a requisição aí, o que é que acontece? Ele checa se é um arquivo estático, que é justamente esse try files, tá? Se não for, ele manda para o proxy, tá? Ele faz o proxy reverso. Então ele manda para isso aqui, ó, proxy to app. E esse proxy to app nada mais é do que um proxy reverso para o meu GeoUnicorn mais site, tá? Então o que é que ele faz? É arquivo estático?
Se for arquivo estático, o próprio Nginx serve. Se não for, eu mando para o proxy to app. E o proxy to app é o quê? É um proxy pass para GUnicorn My Site, que nada mais é do que o 127.001.9000. Então, se não for arquivo estático, mande para o 127.001.9000, tá? Então, essa é a configuração básica, assim. Vamos ativá-la, certo? Vamos vir aqui em Sites Enable. Então, vou fazer ln-s barra etc. Nginx Sites Available My Site. Tá? Criei aqui, ó. Criei o link simbólico. O que é que eu faço agora? Etc. init.d Nginx. Vou dar o reload no processo do Nginx. Tá? Nginx deu reload nos arquivos. Agora eu vou editar esse arquivo etc hosts. Por quê? Porque esse arquivo ele é lido quando você faz uma consulta DNS, ele é lido antes do DNS, na verdade, né? Você vai fazer uma consulta de nome, por exemplo. Então ele lê esse arquivo antes de fazer a consulta externa ao DNS. Então o que é que eu faço? Eu digo, olha, mysite.com ele está como localhost, tá? Por quê? Porque eu quero acessar no navegador o endereço mysite.com. Então eu coloco em mysite.com, ele está apontando para o 127.001, que é o endereço de localhost, tá? Então aqui, se você quiser fazer outro tipo de teste, você pode botar mysite.com.com.br. Então é dessa forma que você consegue, sem o servidor DNS mesmo, testar as coisas, tá? Então aqui já deixei configurado. Se eu fizer aqui, ó, ping mysite.com, tá? Se eu vier aqui e fizer mysite.com, ele deu o quê? Bad Gateway. Por quê? Exatamente porque o meu back-end não está funcionando, né? O upstream GUnicorn MySite ele não está rodando. Então a requisição chega para o Nginx, o Nginx repassa para o GUnicorn, só que o GUnicorn não está funcionando. Então isso é normal, tá? Então o que é que a gente tem que fazer agora é rodar a nossa aplicação. Então a gente vem aqui em Deploy Sites, My Site. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer o... Vamos ver aqui. Rodar o GUnicorn. Tá? Vamos testar aqui. Precisamos instalar o GUnicorn. Né? Pip install GUnicorn. Tá? Então ele vai baixar a última versão do GUnicorn e instalar para a gente. É a 0.14.3, tá? Instalou, ok. Então você tem o GUnicorn Django, tá? Então aqui você vem na raiz do site, tá? Ou seja, o meu sitezinho está aqui, meu projeto. Você roda GUnicorn Django, tá? Ele vai rodar na porta 127.001.9000, tá? Você tem o número de workers, tá? Esses workers são processos filhos do processo PRI do GUnicorn. Em teoria, quantos mais workers você tiver, mais você vai conseguir responder às requisições, tá? Então, o cálculo que eles colocam no site é que para você calcular, né, o número de workers, você faz 2 vezes o número de núcleos de processamento, né, núcleos do seu processador, mais 1, tá? Então, se você tem, sei lá, um processador com 4 núcleos, então você poderia subir, em teoria, 9 workers, né, que é o que eu vou subir aqui, tá? E outra configuração importante também, interessante, é você especificar onde é que vai ficar o PID, onde é que você vai guardar o PID desse processo, tá? Eu guardo nesse diretório aqui, tá? No temp, tá? No tmp, com esse nome aqui, tmp GUnicorn mais site.pid. O que é que vai ter nesse arquivo aqui? Esse arquivo ele vai ficar com o número do processo pai, tá? Do GUnicorn. Então é interessante você escrever esse PID aqui para quando você precisar, por exemplo, reiniciar o processo ou até
matar o processo, você simplesmente lê esse conteúdo aqui e mata o processo ou reinicia o processo, tá? Bom, tem a outra opção chamada "-d", tá? A opção "-d", que ele roda em daemon, tá? Ele roda em background. Eu não vou rodar agora, eu vou rodar assim o projeto, tá? Então aqui, ó, iniciou a versão 0.14.3, está escutando agora, tá? No 127.001.9000, e ele diz aqui o PID que ele iniciou. Se eu abrir outro tab aqui e fizer, por exemplo, isso aqui, cat.tmp geonicorn, olha aqui, tá vendo? Então, se eu pedir para ver o conteúdo desse arquivo, ó, ele me dá a mesma coisa, tá? 2513. E se eu fizer o PSAXF, eu vejo aqui, ó, 2513, olha só, e eu tenho forks aqui, tá? Processos filhos, tá? 9, né? Foram os 9 workers que eu iniciei, tá? Então, se eu fizer o teste agora, agora funcionou. A requisição chegou no Nginx, o Nginx passou a requisição para os 127.001.9000 e um desses workers aqui respondeu essa requisição, tá? Então o site já está funcionando com o Nginx na frente, né? E o Geonicorn como back-end, tá? Só que aqui no caso, se eu cancelar aqui, a gente vê o seguinte, olha. Se eu for editar os settings, eu vejo isso. O debug tá igual a tudo, tá? Eu não quero. Eu quero que ele rode como se fosse um projeto em produção. Se eu fizer isso, se eu der reload aqui, o que é que vai acontecer? Eu perdi todas as referências a arquivos estáticos, tá? Então, essa é uma dúvida que o pessoal tem. Para que serve o static files do Django? Bom, o static files serve justamente para isso, tá? Se eu deixo o debug igual a false, o Django ele não responde mais pelos arquivos estáticos. Se você for ver, essa configuração está aqui no urls.py, tá? É essa aqui, ó, tá? Você inclui aqui o static files URL e o próprio Django responde pelos arquivos estáticos. Você roda isso só quando você está desenvolvendo na sua máquina. Mas quando você coloca uma aplicação em produção, você não faz isso, tá? Você deixa o Nginx responder por esses arquivos estáticos. Porque ele é bem mais rápido, ele é bem mais ágil para fazer isso. E dessa forma você deixa o seu back-end somente respondendo somente respondendo as requisições que lhe cabem, entendeu? Então, tudo que enquanto for arquivo estático, deixa o Nginx servir, deixa o Nginx repassar esses arquivos, tá? Então, o problema aqui, né, deixa eu rodar de novo aqui, o grande problema aqui, ó, é que se você for ver o page source, ele vai procurar, ó, por site med static. Ele não vai achar isso aqui, tá? Vai dar not found, entendeu? Então, para que serve o Django Static Files? Para isso aqui, ó. Se eu fizer manage collect static, o que é que ele vai fazer? O Static Files do Django, ele vai percorrer todos os aplicativos do meu projeto e vai coletar os arquivos estáticos e vai colocar num diretório. E o diretório, se eu não me engano, é esse diretório aqui, tá? Ele vai criar um diretório aqui, site media, /static, e vai colocar tudo, certo? Tudo que o projeto precisa para rodar nesse diretório. Só para confirmar, ó, esse diretório não existe, tá? Só tem o static. Se eu rodar aqui, collect static, tá? Opa. Collect static. Ok. Yes. Então, ó, copiou tudo, tá? Se eu der um ls aqui, ó, foi criado um site media, tá? E nesse site médio, ó, tem tudo o que eu preciso para rodar o projeto. Então, se eu rodo aqui de novo
E se eu der um reload aqui, o que é que vai acontecer? Tudo de volta, tá? Então, para isso que serve o Django Static Files, para você copiar todos os arquivos necessários, arquivos estáticos, colocar em um diretório, nesse caso aqui, desse projeto do Pinex, é o site média, tá? Ele coloca tudo aí dentro, para o quê? Para o Nginx poder servir esse arquivo, tá? Então, basicamente é isso aí que ele faz. Só que aí, ó, aqui tem um grave erro de segurança. Qual é o grave erro de segurança? Olha só. Se você der uma olhada aqui na configuração, isso é importante porque muita gente vacila nisso aí, tá? Sites available, tá? Mais site. Eu coloquei, deixa eu colocar assim aqui. Olha só, eu coloquei o root, ó, deploy sites mais site, tá bom? Vou abrir outra tab aqui. Então ele vem aqui, ó, deploy sites mais site. Quando você vai acessar qualquer coisa no site média, funciona, tá? Porque você tem um site média aqui. Funciona tranquilamente. Mas se eu se eu botar qualquer arquivo aqui, ele vai tentar baixar. Eu coloquei aqui /settings.py e olha só. Você poder abrir o settings.py ou qualquer outro arquivo lá de algum projeto aí na internet, tá? Então isso aqui é um grande erro, né? É uma grande brecha de segurança, tá? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Então, a gente vem aqui, vamos ver, a gente tem que vir aqui no Nginx, tá? E a gente tem que mudar isso aqui. 1, 2, 3, 4, location, tá? Barra site média, né? Eu abro aqui, fecho aqui. E eu venho aqui e digo que o root é /deploy /sites mais site /site média, tá? E apago isso aqui. Nginx reload. Ah, tem que ser com sudo, né? Ok. Se algum problema aqui no Nginx, sudo .set Nginx status. Ah, claro, né? Estava tentando abrir. Bom, aqui ele voltou a não abrir, tá? E ele está, vamos ver aqui o que foi que eu errei, site média. Sudo vim. /site média. Ele está dando aqui not found. Deixa eu ver aqui.
Site Med Static. Opa. Voltando, pessoal, na verdade não era o root aqui era para ser alias, né? Alias. Segundo aqui o próprio wiki do Django, tá? Então você coloca o location, alias, tá? E você diz, ó, expira em 30 dias, tá? Eu vou até colocar isso aqui. Alias. Expira em 30 dias. Dá o reload. Agora sim, tá? Então se eu fizer aqui para barra settings .py, ele simplesmente vai dar aqui, ó. Tá? Essa página aqui não existe. Da forma como eu fiz antes, né, como estava configurado antes, dessa forma aqui, eu sem colocar essa definição, tá? Olha só. E colocando o root aqui para o my site, tá? Dá um reload aqui. Ele funciona tranquilo. Mas se eu colocar o barra settings.py, ó, ele vai pedir para fazer o download, tá? Então tem que ficar atento aí a essas coisas, tá? Se eu quiser eu posso até comentar aqui, tá? E descomentar aqui o grande truque aqui, que era alias e não root, tá? Você coloca aqui expira em 30 dias, tá? Esses arquivos estáticos. Então, salvou, reload. Você tem aqui o projetozinho rodando, tá? E sem problemas maiores de segurança, tá? Então, eu acho que para uma configuração básica, acho que ficou bem claro, tá? Não é um processo difícil, é super simples, tá? Você vai subir sua aplicação no Geonicorn, vai deixar ele rodando numa porta e vai configurar isso no Nginx como proxy reverso, tá? Então o Nginx ele trata de servir os arquivos estáticos. O que não é estático, o que é dinâmico, ele passa para o proxy reverso e aí o Geonicorn entra em cena e responde a requisição. Outra coisa que eu não mostrei é que você pode adicionar o "-d" aqui no final, que aí ele vai rodar em background, tá? Ele vai subir e vai rodar em background. Então, ó, se eu fizer isso aqui, /tmp geonicorn.pid, tá? Eu tenho o PID dele, que é o 2926, e você consegue fazer coisas interessantes. Por exemplo, reiniciar o processo, você faz isso aqui, ó. tmp/geonicorn mais site.pid, tá? Então assim você pode reiniciar. Se você quiser desligar o processo, você faz isso e o processo é desligado, tá? Então por isso que é importante você manter o PID para você poder acessar esse númerozinho aí depois, tá? Então existem outras coisas mais, tá, para fazer. Por exemplo, você escrever scripts de inicialização para sempre que você reiniciar a máquina, ou caso a máquina tenha que ser reiniciada algum dia, você subiu o Geonicorn automático, tá? Mas, bom, isso aí vocês podem pesquisar, tá? Inclusive no próprio site do Geonicorn, se eu não me engano, aqui no Configure, ou no Deploy, aqui. Você tem a parte aqui de monitoração. Você pode usar esse RUnit, você pode usar o Supervisor, que é escrito em Python também, para subir os processos e para manter esses processos sempre rodando, tá? Então eu acho que é isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistir até o fim, tá? Vou fazer um jabazinho aqui do meu site, tá? arsazevedo.com. Eu escrevo algumas coisas aleatórias, principalmente sobre Django, tá? E, bom, eu vou subir daqui a pouco esse screencast para o meu site, tá? Então é isso aí, eu agradeço e até a próxima, pessoal.